A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo e hoje a gente tem uma convidada aqui, veio para reforçar o time feminino do programa. A Karina, ela faz parte da Atlética Tubarões aqui da Unimap. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa aqui. Muito obrigada. Karina, conta um pouco da sua história. Sei que você é do curso de Química, né? Uhum. E faz parte do departamento de comunicação da Atlética. Como que você foi parar na comunicação? Eu vim de uma outra faculdade, daqui de Piracicaba mesmo, já fazia parte da Atlética e dessa parte de comunicação. Não fazia comunicação na outra faculdade, também fazia engenharia. E aí, conforme eu mudei o meu curso, pela opção profissional, vim pra cá, já conheci o pessoal da Atlética, me inteirei um pouco, e por já conhecer esse meio e achar muito bacana na vida universitária, todo mundo participar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na universidade e também mudar esse ambiente só estudo, só massacrante, vamos estudar, vamos se formar e só gastar dinheiro, porque a gente paga muito caro aqui, né? Aí eu achei bem legal, o pessoal fez uma chapa agora, não faz muito tempo, estamos montando uma estrutura nova na Atlética, fazendo vários campeonatos para deixar a galera mais unida, a universidade mais forte também diante das outras, da visão. E eu ter ido para a parte de comunicação, referente a eu fazer muita parte de eventos daqui de Piracicaba, divulgo bastante, conheço bastante a galera e aí, por questão disso, acabei me identificando mais com essa parte da Atlética agora. Mas somos uma família, né? Então cada um faz um pouquinho de tudo lá dentro. E que time que você torce? Eu torço pro Santos. Nossa, ó, raridade aqui no programa. Uma santista, né? Uma santista e mulher, né? Com menos de 60 anos. Com menos de 60 anos. Vamos falar então dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando do Santos, né? O Santos ganhou do Curitiba de 1-0, depois de... Perdeu na primeira rodada, não foi isso? E ganhou nessa segunda rodada para dar um alívio, né? Porque o Santos vinha aí vem numa maré situação muito... meio difícil. Karina, a gente sempre falava que o Santos, ele vencia no Paulistão, depois fazia uma pré-temporada pro Paulistão do ano que vem, né? né? Mas apesar que no Brasileiro do ano passado ele foi bem, foi vice-campeão, né? Ficou com vice-campeonato. E esse ano, né, você como santista, fala pra gente, o que você achou, né, resgatando um pouco até do Campeonato Paulista, que o Santos saiu, não passou, né, não se classificou nem pra semifinal, e agora, apesar de ser a mesma base do ano passado, o que você acha que tem acontecido aí com o Santos, pra ele não seguir o embalo? Pode ser que agora comece, né, mas que ele tá meio aos trancos e barrancos aí esse ano. A gente tá com o time um pouco desfalcado ainda, né? Mas houve várias mudanças agora na escala e eu acho que isso ajudou bastante. O nosso goleiro, Vanderlei, que foi quem salvou esse último jogo, né? Graças a Deus. Porque se não fosse aquele profissional, acho que a gente não teria saído do campo com essa vitória, não. Apesar de Curitiba ter jogado muito bem também, foi muito ofensivo no jogo, estava muito presente. Pelo que eu estava vendo, eles tiveram marcação de 68% em cima no campo no primeiro tempo, mas aí conseguimos alcançar o placar e finalizar para a terceira rodada. E o Santos tem que agradecer o Alexandro, né? Porque aquele pênalti que ele bateu, meu Deus, até eu bati um pênalti melhor que aquele. Nossa, ele contou o lado que ele ia chutar a bola, ele pegou a distância e falou, nossa, e eu fiquei lá, pelo amor de Deus, não empata, porque a gente tem um bolão aqui na Unimap, né?
E eu coloquei que o Santos ia vencer de Ia 1-0. Eu falei, meu Deus, não empata esse jogo, não empata esse jogo. Eu gritei como se fosse o gol do Palmeiras, caso na hora que ele pegou a bola. Não, no momento desse pênalti eu fiquei até longe da televisão, porque eu fiquei com medo também. Falei, pronto, agora vai empatar. E Não, aí e já acabando viu, né? o jogo, né? 40 e lá vai cacetada Aí no já segundo viu, né? tempo. Mas tivemos aí uma boa posição do nosso goleiro. Sorte dele não ter batido pênalti tão bem assim. Também, né? O Vanderlei pegou, não tirando o mérito, né, do Vanderlei, mas o Alexandre também foi péssimo. Vitória importante pro Santos porque justamente por causa da primeira rodada, que o Santos, apesar de ter jogado melhor que o Fluminense, perdeu, né? Então um empate ou uma derrota já daria uma sequência bem ruim pro Santos. Já na segunda rodada com um Duas ou nenhum derrotas. ponto seria ruim. Então já deu uma respirada, já não dá aquela distanciada dos outros, né? Então, Já dá pra mais tranquilo para as Dá um próximas fôlego a rodadas. mais. sim. E o Vanderlei, quem diria, hein? Foi o maior pontuador de Cartola. Quem colocou ele, apostou nele, né? Porque ele não tem grandes atuações assim no Santos. Ele é um bom goleiro, mas não é aquele... No Cartola mesmo, não é o goleiro que mais pontua, Ele né? fez 27 pontos. Quase 27, 26 e alguma coisa. Meu Deus. Foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Falando do outro jogo, o Palmeiras, né, que perdeu da Chapecoense de 1-0. É que a gente tá no espírito da amizade. Ainda, né? Tem outro hoje, né? Tem outro dos dois hoje, né? Outro? É amanhã. Amanhã, da Libertadores. Amanhã, isso, Eles vão jogar. Mas que a gente já tá ajudando a Chapecoense a se Ainda recompor. O tá Palmeiras foi um deixando, dos né? principais times aí que ajudou a Chape, né, né? nesse momento difícil. Por isso, né? Acho que o destaque para esse jogo não é nem o placar, que apesar de eu não esperar o Palmeiras, a derrota do Palmeiras, também não é nenhum absurdo perder para Chapecoense em Chapecó, ainda mais por um placar não extenso, de 1-0 só. Acho que não é um resultado difícil de acontecer. E o Mas Palmeiras com time exatamente, reserva, né? o time praticamente todo reserva, acho que tinham, se não me engano, 3 titulares, era o Fernando Praz, o Tietê e mais alguém que eu não lembro, que são titulares. Então, eu até me surpreendi com a escalação do Cuca. Eu esperava um time misto, mas não tão misto assim, com tantas reservas. Mas eu acho que para quem assistiu o jogo, o torcedor não está nem tão decepcionado com o resultado do jogo em si, mas mais decepcionado com a atuação de alguns atletas, né, no jogo. Alguns atletas que a gente esperava mais e que não renderam. Que foi colocado de titular e não rendeu. O Rafael Veiga no meio, o próprio Roger Guedes, que é um cara que vive pedindo chance, ele entra bem quando ele sai do banco, mas domingo que ele teve a chance de ser titular, no sábado que ele teve a chance de ser titular, ele não corresponde. Quando ele já vai pro jogo como titular, ele não corresponde. E daí aí nessa lista você põe Keno, que não jogou, foi muito mal. Mas o time também não é entrosado, né? O time, assim, tudo bem, treina junto, mas não tem aquela coisa, né? Eu acho difícil você colocar um time reserva pra jogar e o time jogar bem, inteiro, né? Porque eles não estão acostumados a jogar junto. Mas assim, eu acho que individualmente faltou um pouco desses caras. Apesar desse negócio de não ter aquele entrosamento que você tá falando. Então eu acho que... O que sempre se espera dos reservas é que eles entrem com vontade, né? Porque pra ganhar a posição. Né? Até porque tem algumas posições no Palmeiras que são abertas. Por exemplo, na lateral, que o Michel Bastos entrou na lateral esquerda. É uma posição em aberta, porque se o Michel Bastos jogar bem, a posição pode ser dele, porque o Zé Roberto e o Egídio não têm sido regulares ou não têm ido muito bem na posição que o Roger Guedes joga. Pode jogar o Roger Guedes, pode jogar o William, pode jogar Eric, pode jogar muita gente. No próprio meio campo, na Libertadores, onde o Felipe Melo vai ficar alguns jogos sem jogar, o Thiago Santos que vai entrar na posição, tem que mostrar pra que veio, né? Na zaga, a contratação nova, o Juninho, que chegou, já jogou. Então, esses caras que vêm no banco, é a oportunidade que os caras têm que mostrar. Depois não adianta reclamar que o técnico não dá sequência, que não dá não sei o quê. Quando tem, não aproveita, né? Mostra serviço, né? Até porque o Palmeiras está em todas as competições, né? Vai ter que... Sim. E querendo ou não, jogar todos os jogadores. Apesar dos pesares, o brasileiro, querendo ou não, é o segundo foco do Palmeiras.
O primeiro é a Libertadores, óbvio, que é o que a torcida quer, o que a diretoria quer, mas o brasileiro tá ali como a segunda meta do Palmeiras, então não pode relaxar também. Até ouvi algumas pessoas falarem que por conta da viagem, o Cuca optou por fazer o jogo misto, o time misto no brasileiro, porque a ideia dele era mandar o time misto para a Copa do Brasil e o time titular no brasileiro. O jogo contra o Inter, que o Palmeiras ganhou de 1-0, seria com o time misto, mas por conta da viagem para Chapecó, parece que demora quase 8 horas para chegar lá, com todas as dificuldades que tem, ele preferiu levar o time misto. Isso. Levar o time misto e como a Karina falou, essa semana tem Libertadores, sim, né? Então, ainda bem que é aqui em São Paulo, menos uma viagem. Pros dois times. E os dois. Teoricamente não é um jogo complicado pro Palmeiras, não é uma classificação complicada, mas a gente viu o que aconteceu aí semana passada com o Flamengo, então... Nos últimos minutos, saiu fora. Não pode vacilar, né? Tem que entrar para matar o jogo, vencer. Mesmo que o Palmeiras classifica até com uma derrota por um gol de diferença, mas mesmo assim, melhor não pode arriscar, né? Tem que entrar para vencer o jogo. Né? Isso. Até porque como já reservou, já deixou os titulares aumenta ainda mais a obrigação, né? Tem que ganhar e convencer, né? Sim. Outro time paulista, o Corinthians, ganhou do Vitória jogando fora de casa. O Corinthians também fez 1-0, né? Aquele 1-0 de Tite, né? Pra garantir o resultado, os 3 pontos. É bem a filosofia do Tite. O Carrilli pegou certinho, aprendeu certinho. Discípulo perfeito, né? Precisa dar show, precisa fazer 3 pontos. 3 pontos, garantiu. Acabou, pronto. Jogando fora de casa. Fez um gol, retranca inteira, acabou, espera acabar o jogo. Jogando fora de casa ainda, é isso que tem que fazer. Foi um jogo bem fraco, né? Sem muitos lances, sem muita coisa acontecendo. Mas o Corinthians conseguiu a vitória e garantiu aí, né, os 3 pontos de sempre. Eu achei que fosse ganhar lá, mas enfim. Achei que fosse dar um empate. Eu também achei que iria empatar, mas acabaram conseguindo fazer um gol e disparar o placar. O Corinthians, ele mostra o que ele vinha fazendo no Paulista, né? A forma que ele ganhou o Paulista, ele tá continuando, continuando no Brasileiro. É o que vocês estavam falando no começo, é fazer o mínimo possível para conseguir o resultado. Segurar o resultado e manter e pronto, até o final do jogo. Então, eu acho que por mais que o Corinthians não tenha esse elenco ou esses jogadores ótimos, ele vai dar trabalho por causa dessa forma que eles têm de jogar, né? Não, já que a gente está falando de Corinthians, acho que não tem como falar da seleção brasileira, né? Da convocação. E que tem Rodriguinho na seleção brasileira. O Tite tá dando uma valorizada no passe dele, né? Não é possível. Ele deve ter alguma coisa com o Corinthians ainda, não que os jogadores, outros que ele tenha levado no Corinthians, mas viu, pelo amor de Deus, o cara jogou o quê? 2 jogos bem no Paulista, agora o cara vai pra seleção brasileira? Eu posso estar falando muita bobagem, mas um cara... Eu acho que é unânime, se eu pegar todo mundo que acompanha futebol, acho que de todos que ele escalou, acho que o Rodriguinho é o mais questionável. E é muita coincidência, né? Começa a surgir o interesse do exterior pelo jogador e tal, e de repente, vamos botar ele na seleção ali num amistosinho contra a Argentina. Polêmico. Não, mas viu... Eu falei, quantos jogos o Rodriguinho apareceu? 2, 3? E daí já vai para a seleção brasileira? É contestável, mas muito provavelmente ele não vai ser titular. Vai passar longe da titularidade da seleção. Será? Eu acho que sim. Só se ele tiver uma atuação muito grande, extraordinária, igual o Vanderlei teve no último jogo. Aí ele merece continuar na escala. Tem mais corintiano lá pra ele escalar de titular. Não, se o Rodriguinho entrar, assim, nos últimos 10 minutos do jogo, quando o Brasil já estiver ganhando de 3-0, aí... Eu acho que só pra, igual ele comentou, só pra divulgar também. Eu acho que é só pra valorizar o passe. Sem dúvida. Então vai lá, entrou... Não fala assim do Tite. O Tite é honesto, ele é um cara de bem. Não, ele é um grande técnico, um grande profissional, mas que também... Excelente profissional, agora que saiu do Corinthians. Então, né, isso daí não tem como não questionar, né? E até a gente falando do Corinthians, no último brasileiro que o Corinthians ganhou com o Tite, foi exatamente isso. O Corinthians não tinha um time bom, tinha um time bem mediano, mas era assim, 1-0,
ia ganhando e foi campeão brasileiro. Comendo pela beirada, né? Porque era aquele time que ninguém dava nada. Não era favorito, mas... Não era favorito a nada, não tinha nenhum medalhão, nenhuma estrela no time. Porque você me fala, quem é a estrela do Corinthians hoje? Jô? Né? Rodriguinho? Então, a única coisa desse time do Corinthians, que eu acho diferente do time que foi campeão com o Tite, é que eu não sei se esses jogadores permanecem no Corinthians. Por exemplo, o Pablo, que é um dos pilares da defesa do Corinthians hoje. É um jogador que outros times já vêm demonstrando interesse nele. Parece que tem um entrave na negociação para renovar contrato, não sei o quê. O Rodriguinho provavelmente vai sair, que também é um dos principais jogadores ali do Corinthians. Então, eu não sei. E será que o Corinthians vai repor a altura? O que eu acho bem complicado, porque a gente sabe dos problemas financeiros que o Corinthians enfrenta. Então... Corinthians que está tentando vender a área, assim, o name rights da arena, né? Eles estão fazendo até casamento lá na arena agora, né? Pra ver se tá dá apelando tudo. uma ajudada nos custos. Mas posso até fazer um comentário? Até eu ouvi esses tempos atrás, né, que o Palmeiras foi muito esperto, né, associando o nome da arena, o Allianz, né, antigamente já era o Parque Antártica. E que, assim, talvez hoje, não sei se o Allianz, por exemplo, colocaria o nome dele no estádio. Até porque ninguém fala, vou no Allianz Parque. Assim, fala, tem a divulgação do... Mas até por conta das emissoras de TV, que nenhuma fala o nome da arena, né? E foi o erro do Corinthians, não ter corrido atrás disso desde o começo da arena. Hoje o Corinthians está aí tentando... Sim. Encontrar uma empresa que banque aí, porque só deu prejuízo, né? Na realidade, o Palmeiras já fechou esse contrato, já estava praticamente certo antes da arena ficar pronta, né? Sim. Então, nesse sentido, a administração da arena, a administração do Palmeiras foi muito inteligente, né? E o último jogo da rodada foi o São Paulo, que ganhou de 2-0. Tirou o peso das costas. Deu um alívio. Ele é São Paulino, viu, Karina? Por isso que ele entendi. ficou mais aliviado. Deu mais uns dias pro Rogério Ceni trabalhar aí. Até o final de semana aí, né? Tem um jogo contra o Palmeiras no final de semana. Nossa, tem clássico aí. Tem. Nossa, como nossa agenda tá lotada. São Paulo ganhou de 2-0 do Avaí, jogando no Morumbi. Foi um resultado... tranquilo ali, né, 2-0. Não foi um jogo muito bom do São Paulo, que o São Paulo deitou e rolou, mas pelo menos ganhou, né, conseguiu fazer os 2 gols. É difícil falar, né, um jogo que o São Paulo tem aí deitado e rolado, acho que faz tempo, né? O Rogério deixou os meninos sair do jejum essa segunda-feira, vamos ver se mantém assim agora, né? O Prato fez o gol e o Luiz Araújo também, que vinha assim fazer gols, né, e conseguiu fazer nesse jogo. Deu uma respirada, um alívio pro Rogério. Eu acho que foi um jogo para dar essa respirada mesmo, até por causa do clássico no final de semana. Imagina outra derrota de São Paulo e vai pro clássico pressionado. O que a gente falava no Paulista, que o Rogério Ceni ia ter todo ano para trabalhar, já não é mais isso que se vê. Já tem gente querendo a cabeça dele, quer ele fora, muito questionado. Independente se tem razão ou não, mas ele tem sido muito questionado, então vai para o clássico com um pouquinho menos de peso nas costas. Só que mesmo assim é uma obrigação. Obrigação não, mas uma pressão, né? Uma pressão muito grande, porque o São Paulo ainda joga em casa. Então se ainda tomar uma derrota do Palmeiras em casa, eu acho que vai ser um baque bem grande pro time e pro Rogério Ceni, né? O Palmeiras, ele ganhou os últimos clássicos contra o São Paulo, mas tem um tabu. O Palmeiras não ganha no Morumbi, né? Não sei, há mais de quantos anos? Não me recordo ao certo. Agora o Palmeiras não consegue vencer o São Paulo no Morumbi. Vamos ver, quem sabe. Mais um tabu para nós quebrar esse ano. Mais um que será rompido. Não sei. Acho que sinceramente, eu não sei o resultado do clássico, assim, apostar. Primeiro que clássico é clássico, não dá pra você apontar o favorito. Pode ser que o time esteja no auge, o outro vai lá, como foi o Palmeiras e Corinthians esse ano, né? Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0, ninguém esperava. Pelo São Paulo é um jogo difícil, muito difícil jogar contra o Palmeiras, até porque contra o Avaí já não foi essas coisas todas, né? Jogou um primeiro tempo bom, no segundo tempo o Avaí veio muito melhor. E o São Paulo não conseguia encaixar um contra-ataque. O São Paulo não sabe fazer contra-ataque. É impressionante. Mas isso é culpa de quem? Do técnico? Provavelmente. De armação do time? Provavelmente, porque não tem
nada ali um padrão, né, que os jogadores saibam. E diferente do armar. time do ano passado, do São Paulo, esse time você vê que é um time que corre atrás, que vai, briga. Então, Falta um pouco os jogadores têm culpa, mas eu também concordo com o Roberto. Eu acho que tem o dedo do técnico aí, uma grande parte da culpa é dele. Na forma de armar o time, na forma de treinar o time, nas orientações. Eu não sei, porque correr atrás o time sempre corre. É um time que briga, é um time que corre até o fim e vai. Diferente do time do ano passado, que a gente via que era um time morto, né? Que parecia que não estava afim de jogar. Então eu acho que é muita responsabilidade do Rogério Ceni, sim. E ele entrou com o Lugano no lugar do Maicon ainda. E a defesa de São Paulo não foi bem, eles tiveram alguns erros lá no começo do jogo. E a entrevista depois do Rogério Ceni, ele deu uma entrevista pro Sport TV, né? Programa da Sport TV. Ele, de novo, aquela falta de humildade dele, né? Que ele não reconhece. Ele ainda melhorou um pouco, mas ele ainda não... Parece que tá meio vivendo em outro mundo, assim, sabe? Parece que ele tá assistindo outro jogo ainda. Não Precisa tá de vendo a terapia, realidade. Rogério Ceni. Uma preocupação que eu tenho com o Rogério Ceni é que se ele for mandado embora de São Paulo, eu quero ver onde ele vai trabalhar. Na Europa, na América do Sul, porque aqui no Brasil... Aqui no Então, mas eu Brasil, acho... nem eu outro acho time vai querer. Estados Unidos. Eu acho bem difícil, porque os times grandes não vão querer contratar. A não ser que o próprio São Paulo, ainda pela história que ele tenha, dê uma oportunidade em Põe ele outra, na base. em Põe outra, ele na em base. outra categoria do time. Porém, Ele não vai querer. talvez ele não queira. E querendo ou não, dá uma manchada. Tipo, porque aí ele vai assinar o atestado. Tipo, eu fui incompetente pra treinar o time profissional. Vou ter que ir pra base primeiro. Tipo, ele vai assinar embaixo. Processo inverso, né? Ele vai assinar embaixo tudo que estavam falando quando ele começou. Que é o que a maioria dos comentaristas falaram, né? Que o Rogério deveria... Eu até acredito no trabalho do Rogério, mas ele deveria começar de baixo e ir subindo. E daí ele vai, pela essa falta de humildade que ele tem, eu acho que duvido que ele vai querer reconhecer isso. Então, é uma preocupação, porque eu acho que ele não vai ter trabalho tão cedo assim, a não ser que pega um time do interior, sei lá, um Mojimirim. Nossa senhora, Rivaldo. 15 de Piracicaba. Será? Não sei não, se bobear nem o 15 que é o Rogério Ceni. Não, deixa o técnico que tá lá, começou ganhando. Começou, a gente já vai falar. Deixa ele lá, não mexe no 15, por favor. O 15 já começou bem, A ganhou gente de já vai 1 falar a do 0. 15. Mas o Rogério, até na entrevista de ontem, ele falou que ele reconhece que tá sendo muito mais difícil do que ele imaginava ser técnico. Que ele não imaginava que seria tão difícil assim. E parece que ele tá caindo na real, né? Que não é tão... Dentro de campo é uma coisa, né? Você fica lá mandando, mas... Eu acho que ele porque pegou... ele tinha, né, um poder dentro de São Paulo. Acho que foi isso que ele confundiu. Porque ele acho que achou que fosse... Eu acho que ele pegou a pior mas bucha que tinha para ser técnico no Brasil. Porque ser técnico no Brasil é difícil, ser técnico de times grandes no Brasil é muito difícil, e eu acho que ser técnico nos times de São Paulo é muito mais difícil. E além disso, ser técnico do time que você construiu toda a sua carreira, que São você Paulo. foi o cara, o maior ídolo Eu do acho time. que não é nem a dificuldade que é o problema, é o risco. Sim. Entendeu? De manchar A imagem tudo que ele dele fez. dentro do próprio São Paulo. Entendeu? Porque se ele acabar saindo por Incompetência. Sim, porque assim, vai esses destruir toda a fama e a técnicos carreira. que já foram jogadores, geralmente eles não foram jogadores de tanto destaque nos times. Por exemplo, o Cuca já foi jogador do Palmeiras, mas O teoricamente Eduardo ninguém... Batista. Sim, não sei mas o quê. teoricamente ninguém lembra da carreira do Cuca como jogador, entendeu? Agora o Rogério Ceni é o maior nome da história de São Paulo. Então, querendo ou não, é um risco muito grande ele se sujar assim por... e ainda pegando São Paulo numa fase ruim, né? São Paulo já vem Exatamente. mal há vários anos aí. E ele teria que vir para reconstruir o São Paulo, mas... eu acho uma aposta experiência, é uma aposta de difícil. muito risco, eu acho. E outra coisa que eu queria comentar do Rogério, que eu fiquei meio chateado com o Rogério, isso eu confesso. Ele deu uma alfinetada no Tite, na entrevista também, depois do jogo, que o Tite, quando fez a convocação, ele convocou o Rodrigo Caio e falou que aquele lance lá, que essa situação ajudou o Rodrigo Caio a ser convocado, né? Que o Tite levou isso em consideração e levou ele também por causa disso. E aí o Rogério Ceni falou, então é meio complicado, né? Porque aí todo mundo que acusar um cartão vai ter que ser convocado também. Ele deu ainda uma alfinetada no Tite, né? Totalmente desnecessária,
é o cara que perde a chance de ficar quieto, né? É o que acontece muito que a gente fala do Felipe Melo. Tem muita coisa que esses jogadores falam que eles perdem a oportunidade de ficar quieto. E acontece com e ele como técnico não deveria... Ao invés dele exaltar, né, essa atitude, ele não... Ele falou, não, se eu fosse técnico da seleção, eu convocaria o Rodrigo Caio pela qualidade técnica dele. Aí agora, por causa de cartão, vai ter que convocar... Tinha que ficar quieto. Em vez de parabenizar o jogador por ter sido convocado, não, ele quis... É o que eu falo, é o que você estava falando, a falta de humildade dele, ele quer chamar atenção para ele, ele quer ser a estrela do São Paulo, e tipo... Não é mais um jogador, ele não pode ser mais estrela. Tanto que, a gente tá falando de São Paulo, só fala do Rogério Ceni. E negativamente ainda. Se fosse positivamente ainda era bom, mas não é. Então, eu acho que hoje o Rogério Ceni tem sido um problema do São Paulo mais do que solução. E se ele chegar a cair, né, se acontecer que ele seja mandado embora, eu não duvido que ele não assuma a culpa, né? Ele vai arranjar uma desculpa para ter sido mandado embora. E não vai assumir a culpa pra ele. Com certeza. Como lesionar agora. Nossa produção aqui também. Tá participando do programa, né? Falando Rogério. Mas é isso. Falar do 15, né? O 15 ganhou de 1-0 do São Paulo, do Rio Grande do Sul. Já começou bem o Campeonato Brasileiro, a Série D. Com o pé direito. Com o pé direito. Não foi uma grande vitória, mas... Começar chovendo, né? Vai compensar. Jogo sofrido, né? Chuva, vários cartões, né? As condições climáticas não ajudaram para ter mais um gol, tenho certeza. E sem contar, acho que o público também deve ter dado uma enxugada, né? Porque domingo, chovendo, né? Acho que só aqueles torcedores mais fiéis estavam nessa bancada. Estávamos lá. Você foi? Tava cheio? Não. Tava bem, mas porque a chuva, né? E aí tava aquele tempo, tava chuviscando, mas aí a gente ficou, e aí vai apertar, não vai? Tudo, a maioria da arquibancada lá é descoberta, aí deu uma quebrada mesmo. O que você achou do jogo, assim, do 15? Eu achei que o 15 começou muito bem mesmo, espero que ele mantenha esse ritmo e evolua mais, porque nesse ritmo que ele tá, acho que ele consegue fechar mais um campeonato aí. Desde que não comece a ter o mesmo problema do São Paulo, que é o contra-ataque, que o 15 também sofre muito por isso, que não venha a ter esses problemas de novo. Que a gente viu que na Série A2 o 15 sempre tomava gol no final, né? Aí sofreu um empate, né? Às vezes estava lá segurando o resultado até os 45 do segundo tempo. Mas não conseguia manter aquele ritmo até o final. É isso que eles precisam, para não tomar essa abertura bem no finalzinho, no final do fósforo. Sim, não pode correr esse risco, né? De ter o resultado na mão, os 3 pontos garantidos. E depois, assim, nos últimos 5 minutos entregar o jogo, né? Tem que manter um ritmo de segurar o placar até o final do jogo mesmo, que é isso que tá faltando. Resultado bom pro 15, porque o recomeço de trabalho, né, dá tranquilidade pro técnico novo, muitos jogadores novos, então é bom, já começa com vitória, porque se já começa com derrota também, nem começou o trabalho e o pessoal já começa a questionar, então vitória é importante também para dar essa tranquilidade. Deu uma aliviada, né? É isso aí, os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai pegar o Palmeiras, né? Vai ser no Morumbi, o clássico. O Santos pega o Cruzeiro e o Corinthians vai para Goiás jogar contra o Atlético Goianiense. Além dos outros jogos que a gente não comentou, né? O Atlético Mineiro perdeu do Fluminense. A rodada foi... Uma rodada surpreendente, né? Teve alguns resultados que a Ponte perdeu. Deu uma goleada de 4-0, depois Cruzeiro empatou com o Sport lá. Alguns resultados não tão prováveis assim como a gente pensou. Eu não fui bem no Cartola também, mas ainda que eu falei, o São Paulo me salvou pelo menos, porque até antes do jogo eu tinha feito 18 pontos. Aí o São Paulo jogou, fiz 40 e poucos lá. Pelo menos foi bom, mas... Quem mandou não colocar o Vanderlei, né? Pois é. E Roberta, a Karina falou que queria ter algumas novidades da Atlética para encerrar o programa, que ela queria contar pra gente. Pessoal, a gente tá organizando uma festa junina universitária aí para agora dia 8. E eu queria convidar todos, vai ser no DP Bar, numa quinta-feira. Vamos começar logo às 9 horas, por questão de quem quiser aproveitar, uma semana todo mundo vai ter prova. Quem quiser aproveitar antes de ir embora com a van,
mas vamos estender até uma meia-noite, meia-noite e meia aí, pra galera tá fechando o semestre com uma festinha gostosa pra nós. Quem ficar com alguma dúvida tem a página também, né? Isso, tem a página da Atlética, Atlética Tubarões, Campus Taquaral. Vai estar lá, a gente vai divulgar tudo certinho, a festa e tudo mais, com que as comidas típicas que vamos providenciar para estar oferecendo para os alunos. E a Karina tá uniformizada aqui também, não tá aparecendo, mas a gente vê a cada semana aqui, a gente vê que as camisas, né, as roupas de vocês são muito bonitas, tanto a camisa de jogo, as outras, todos os meninos que vieram aqui, a gente sempre falou, nossa, muito bonito o uniforme de vocês. Outra coisa também, outra novidade, acho que na semana que vem nós vamos começar a divulgar os nossos moletões também, que não temos personalizado Atlética e aí vai ser aberto para todo público que quiser o moletom também. Legal. Muito bem, a gente vai estar acompanhando também a Atlética aqui na nossa programação. A gente fica por aqui então com o nosso programa Linha de Fundo dessa semana. Você pode acompanhar a nossa página também no Facebook, a TV Unimap. No nosso YouTube também você encontra todos os programas lá, só procurar TV Unimap. E é isso, até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.